Santo. Sim, Jesus. Solta, Senhor, tuas palavras de vida, Senhor. Libera, Senhor, tua palavra de vida, Senhor, na barra, Senhor. Tua palavra que transforma. Tua palavra que aviva, que desperta, Senhor. Nesta manhã, Senhor, desejamos ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Sopra e aviva, Espírito Santo. Declaramos que a tua palavra, Senhor, é a palavra, Senhor, de vida para Rondônia, Senhor, para esta terra, para esta região. Não há outro que desejamos, Senhor, senão o Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui para declarar que há esperança para esta terra, Senhor, para esta região, para este povo. Declaramos que há uma esperança viva, que é Jesus. Porque Tu tens as palavras de vida, Senhor. Tu não fala morte, Tu não fala ruína, Tu não fala escassez. O Senhor não tem esse idioma corrompido, escasso, vazio. As Tuas palavras são de propósito, são de vida, são de cura, são de paz, são de restauração, são de prosperidade, Senhor.
Em nome de Yeshua HaMashiach, declaramos, Senhor. Declaramos que esse lugar, Senhor, é o lugar que o Senhor tem preparado para esses dias. Nós estamos invocando o Teu nome, Senhor. Levantando um altar, Senhor, nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Para que o Teu nome seja, Senhor, exaltado. Acima de qualquer outro nome, Senhor. Acima de qualquer denominação, religião. Acima, Senhor, de qualquer título. Não há outro nome, não há outro. Tu és, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Não. Medo já passou. Vai virar? Virei enquanto eu vou dar uma.
nesses dias vamos estar aqui compartilhando e cremos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, o Senhor continuará fazendo nesses dias e vamos estar compartilhando à medida do possível, né, e deixando aqui regando esta terra que naturalmente chove bastante, mas com a chuva, né, com a palavra do Senhor neste lugar, nos corações, nas terras que estão sedentas, famintas, de serem enriquecidos, cheios da presença e da comunhão gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos começar a dar início agora com a porção, né, que o pastor Leandro vai estar compartilhando. Esteja aí conosco conectados e nos abraçamos à distância e saudamos com Shalom. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por mais esse dia que Ele nos concede, estarmos vivos, com fôlego de vida. E se temos o fôlego de vida em nosso interior é porque há um propósito. E o propósito, conforme diz o salmista, é adorar o Senhor. Tudo que tem fôlego, adore ao Senhor. E adorar o Senhor não se resume somente em levantar as mãos, em cantar, isso faz parte. Mas adorar o Senhor significa colocar em prioridade tudo aquilo que Deus estabelece como prioridade. Significa obediência, significa buscar o reino em primeiro lugar. E nessa manhã nós estamos priorizando a palavra do Senhor, estamos buscando o conselho de Deus. Então isso é adorar o Senhor. Quando nos reunimos, né, muitas vezes deixamos de ter alguma programação nesta manhã, transferimos para a tarde, porque nós entendemos que o Senhor nos quer aqui, nesta hora, neste lugar. Louvado seja o Senhor. E desde Rondônia, né, nós estamos aqui, eu e minha esposa, chegamos ontem, já tivemos uma recepção muito boa, né, e estamos sendo aqui muito bem tratados, glória a Deus, e declaramos que o Senhor tem o melhor nesses dias aqui para Rondônia. Esperamos poder cumprir tudo aquilo que o Senhor quer que nós possamos cumprir, todos os propósitos, e deixar aqui uma semente, né? Nessa grande seara aqui, deixar uma semente, porque aqui é conhecido por ser uma terra produtiva, frutífera, né? Uma terra de muita produção, e cremos que isso também é uma verdade no reino de Deus, né? Que o Senhor planta nesta terra porque tem certeza que essa terra é produtiva e vai dar os seus frutos a 100 por 1. Amém. Aleluia. E hoje eu vou compartilhar uma porção do que nós já compartilhamos na lição de número 17 da nossa jornada. Todos que nos acompanham nos domingos sabem que eu estou buscando compartilhar nos domingos o estudo de acordo com o que nós estamos lendo na jornada de leitura da palavra. E nós iniciamos nesse sábado a lição de número 17, que vai falar de Jétro. E eu quero, nesta lição, né, trazer uma mensagem, um panorama do que essa lição vai estar abordando. Alguns não leram ainda, vão ler no decorrer da semana, mas já ficará gravado aqui para que possa expandir. E a mensagem do que nós vamos compartilhar hoje, né, sincronizado com a lição 17, o tema é: para que servem as escolas e as companhias proféticas? Para que servem? O termo profético tem entrado muito em evidência, né? Hoje em dia nós podemos ver com mais frequência do que víamos anos atrás, culto profético, reunião profética, né? Escola profética, né? Porque o profético, na verdade, é o estilo de vida de Deus, é a cultura de Deus. Deus é um Deus profético por natureza.
Tanto é que a Bíblia diz que ele anuncia o fim desde o princípio. Deus não precisa do tempo natural para que ele possa ver as coisas, né? Porque Deus trabalha dentro de um plano, né? Deus não muda o seu plano. Então Deus pode anunciar o fim desde o princípio. Por quê? Porque Deus tem uma natureza profética. Portanto, tem uma linguagem profética, tem uma mentalidade profética. E a linguagem profética, nós podemos chamá-la de profecia. A profecia é a linguagem das profecias, é a mensagem profética. Então, tudo que Deus falou no passado, fala no presente e vai anunciar no futuro, para aqueles que não conheceram ainda, Deus fala usando esta linguagem profética, a profecia. Amém? Amém. E qual a importância então de se ter as escolas proféticas e as companhias proféticas? As escolas proféticas são as escolas que formam, que trazem a formação de um entendimento acerca das profecias. Não é somente aquela que ensina misticismo, há uma diferença. A escola profética não é a que ensina o misticismo, é a que ensina as profecias do Senhor, alinhada a um tempo, alinhado a um lugar, a um espaço geográfico e alinhado a pessoas. Tempo, espaço e pessoas. Então as escolas proféticas serviam e nos servem para nos formar no entendimento dessas profecias. Dessas palavras de Deus. Desses decretos de Deus. E as companhias proféticas, as companhias são formadas por aqueles que já estão exercendo o seu chamado ou seu ministério profético. Já entenderam qual é o seu chamado, qual é o seu desígnio, qual é o seu espaço geográfico, a sua terra de responsabilidade. Por isso o Senhor forma igrejas locais. As igrejas locais deveriam ser companhias de profetas. O problema é que começou a se construir esses padrões de denominações e o propósito de Deus para um território foi comprometido por causa das denominações. Porque as denominações dividem, as escolas ou as companhias de proféticas reúnem. Muitas vezes Deus vai reunir pessoas de outras denominações para estarem orando juntas pela cidade, para estarem orando juntas pela nação. Porque isso é uma demanda do reino, do reino de Deus. Então, enquanto que as escolas são para a formação, as companhias são para um exercício desse chamado. Já é para estar se reunindo, para estar julgando as profecias que estão sendo liberadas sobre um território, se são de Deus, se não são. Já estão exercendo intercessão sobre um território. Já estão mantendo a ordem. As companhias proféticas, elas mantêm a ordem em um território. Mas não é tanto que nós vamos estar falando aqui hoje, só quis dar essa introdução. E o texto básico que nós vamos utilizar para esta mensagem, para que nos serve as escolas proféticas e as companhias de profetas, está no livro de Êxodo, ou Shemot, capítulo número 18, versículo ou Passuk de número 17. Que nos diz assim: o sogro de Moisés, ou de Moshe,
lhe disse: o que você está fazendo não é bom. Jetro, que foi o sogro de Moisés, deu um conselho para ele muito assertivo. Simplesmente disse: o que você está fazendo não é bom. Quem, ainda mais Moisés sendo um líder profético para o seu tempo, para a sua geração, ouviu um conselho de um homem que era tido como um sacerdote pagão, de Midian. Ouviu o conselho desse homem e não ter isso como uma afronta, mas receber esse conselho e dizer: é de Deus. Jetro disse: o que você está fazendo não é bom. Moisés poderia revidar e dizer: quem é você? Eu sou o líder profético. Eu tirei o povo. Quem é você? Lá, um sacerdote, lá pagão. Ou seja, aqui Deus mostra que a profecia não está presa a uma denominação, não está presa a uma pessoa, porque a palavra de Deus corre, é solta, é livre. Então Moisés recebeu o conselho de Jetro como sendo o conselho do Senhor, mas vamos entender o contexto. Porque para nos aprofundarmos no entendimento das Escrituras, eu aprendi de um profeta que nós temos que saber pelo menos 3 coisas: contexto, cultura e etimologia. Eu não posso pegar um versículo e tirar do seu contexto. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual foi o contexto que ele usou essa frase? O apóstolo Paulo estava passando por uma perseguição. Então, diante daquela perseguição, o apóstolo Paulo disse: eu posso perseverar, eu posso permanecer no propósito, porque Deus vai me fortalecer. E muitas vezes a gente utiliza aquilo para dizer que eu posso tudo, eu vou conquistar um bem material, vou conquistar algo porque eu posso tudo, Então não podemos tirar as palavras do seu contexto. A etimologia é o significado das palavras. É muito importante também conhecer os significados da palavra, nós vamos estudar daqui a pouco, e a cultura em que a palavra foi utilizada. Porque muitas pessoas, apesar de buscarem entender o hebraico, não conseguem conhecer a fundo as Escrituras por causa, conhece o idioma, mas não conhece a cultura. A Adélia teve a experiência recente de morar em outro país. E apesar de não ter se desenvolvido, porque não foi o objetivo de conhecer o idioma, conheceu bastante da cultura de lá. Já sabe como se relacionar em determinados momentos, porque teve tempo para conviver e aprender. Então, conhecer a cultura, muitas vezes, será muito mais eficaz para conhecer as Escrituras do que conhecer o idioma. Por isso, as nossas escolas não ensinam hebraico. O hebraico, algumas palavras hebraicas são simplesmente para nos trazer o entendimento da etimologia da palavra, da origem, dos significados. Mas nós não ensinamos hebraico, senão a cultura do reino de Deus. Aleluia. Então vamos entender agora o contexto, a etimologia e a cultura desse versículo que nós lemos como base, Êxodo 18, 17, que diz assim: não é bom o que fazes. Primeiro vamos saber o contexto. Moisés estava liderando todo um povo, toda uma geração que saiu do Egito, estava a caminho de Canaã, mas estava no deserto. E Deus havia chamado este povo para lhes entregar a Torá, que vamos ver aqui no capítulo 20, que são as instruções, que são as ordenanças, que é a educação. Diferente do que muitas vezes aprendemos que a Torá é simplesmente uma lei, uma lei rígida, dura, e não é esse o propósito de entender a Torá. A Torá é uma educação que vem do alto, revelada.
ou seja, um modelo e um estilo de vida que Deus planejou para que o ser humano vivesse aqui na terra como se estivesse diante dele mesmo no céu. Então, Moisés estava liderando o povo, só que Moisés estava liderando sozinho. Esse é o modelo de liderança que muitas vezes podemos ver aqui em nossa região, em nossa sociedade, em nosso país, no Brasil. Modelo de liderança centralizadora. Tudo que vai fazer centraliza em si, não delega, não multiplica, não compartilha de responsabilidade. Por quê? Porque se eu responsabilizo o outro também vai crescer, vai se desenvolver. Então é muito mais fácil criar uma liderança que as pessoas ficam debaixo da minha dependência. Faça o que eu digo, vá para lá, vá para cá. E as pessoas não pensem por si só. Esse foi o modelo de liderança do Egito. O Egito, colocou cargas pesadas no povo para que trabalhassem e não tivessem tempo para a educação, não tivessem tempo para se ocupar com o que era realmente importante para as suas vidas. Então Moisés estava ainda liderando só. Só que isso estava lhe sobrecarregando. Esse modelo de liderança sobrecarrega. Muitas pessoas que estão aí dizendo: eu estou cansado, a obra de Deus cansa. Eu estou carregando um fardo grande. Na maioria das vezes é porque essa pessoa não delega a responsabilidade a outros. Tem medo de delegar e aí haver as divisões, haver as separações. Só que aqueles que estão unidos em um propósito, sem a manipulação do homem, não se dividem. Quando se afastam, se multiplicam, mas não se divide, Então o Senhor falou através de Jétro: não é bom o que fazes, porque Moisés estava liderando só. E o que foi que Jétro aconselhou? Escolhe homens que sejam idôneos. Essa palavra idônea é adequada, a mesma palavra que o Senhor utilizou em Gênesis 2,15. Isso está diretamente ligado com esse contexto. Quando o Senhor olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Faremos uma ajuda adequada, uma ajuda idônea. Ou seja, assim como Deus viu, assim como o Senhor viu, que o homem sozinho não poderia correspondê-lo no seu plano e propósito. Era necessário uma ajuda idônea, era necessário uma ajuda adequada. Mas essa palavra ajuda também podemos falar que é necessário uma companhia. Uma companhia, uma companheira. Alguém que viesse se integrar no propósito de Deus para a sua vida. Por isso que Deus diz que é melhor que os dois caminhem juntos, do que separados. Porque quando o Senhor trouxe a mulher ao homem, foi pensando em formar a primeira companhia profética. E o Senhor usou a palavra, quando viu o homem só, não é bom. No Gênesis, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Essa palavra bom no hebraico é tov. Aí lá vai um pouco da etimologia. Tov, bom. Só que quando o Senhor criou o homem, e o homem, apesar de estar já se relacionando na expectativa de Deus, dando nome aos animais, ou seja, um homem que já tinha entendimento, já tinha administração, já tinha responsabilidade, mas ainda não tinha uma companhia, não tinha uma companheira, não tinha alguém que lhe correspondesse. Então o Senhor diz: façamos, ou melhor, não é bom que o homem esteja só. Essa palavra não é bom, no hebraico é lotov. L-O-T-O-V, Lotov.
não é bom. Então o Senhor viu que não era bom e logo o Senhor construiu a mulher, extraiu do interior do homem e construiu a mulher e trouxe até o homem para que o homem pudesse reconhecê-la. Ao ponto de o homem dizer: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, em algumas más traduções, mas o correto é essa será chamada mulher. Ou seja, mulher significa uma que já alcançou entendimento, já alcançou luz, para poder corresponder o plano e propósito de Deus. Uma que entende que não se move somente pelos seus sentidos naturais, mas uma que já está apta, já está cheia do Espírito de Deus, por isso está cheia da profecia, então já pode corresponder na visão do Senhor. Então essa mesma palavra que Deus usou para o homem, Lotov, Deus agora usa através da boca de um sacerdote pagão a Moisés, dizendo: não é bom o que fazes, Lotov, não é bom. Se fosse bom, era só Tov. Lotov não é bom. Ou seja, um sacerdote pagão olhou para um líder profético e disse: não é bom o que fazes. Isso aí poderia ferir o orgulho de muito homem, de muitas pessoas. Mas Moisés tinha um ouvido de discípulo, um ouvido de estudante, para aprender a reconhecer a voz de Deus. Então Moisés, ao invés de argumentar com seu sogro, recebe o conselho e diz: façamos dessa forma. Então começou a delegar responsabilidades e a formar a sua primeira companhia profética. Primeira companhia profética da palavra. E alguns foram delegados autoridade sobre 10, outros sobre 100, outros sobre 1000. Né? Cada um no seu território foi delegado uma responsabilidade. E Moisés somente julgava ou ensinava a profecia quando lhe vinha, né, uma coisa mais difícil, mais complexa. Ou seja, se a gente fosse desenhar essa companhia profética em um modelo escolar, a gente poderia ver as fases escolares como primário, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino universitário. Né? Ou seja, Deus coloca autoridade sobre 10 para uns, outros sobre 100, outros sobre 1000. Né? E Moisés estava acima deles como líder da nação, líder para a nação. Então é importante compreender que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Todo sistema que Deus for criar para toda a escola profética, para cumprir os propósitos de ensinar a sua palavra, a sua profecia, necessita-se estar nos limites da ordem de Deus, sem ferir o princípio de autoridade, sem ferir o princípio de responsabilidade do que Deus outorgou. Então, para que servem as escolas e as companhias proféticas? Qual é o propósito? Somente conhecer as Escrituras? Somente ter mais conhecimento? Não. Porque Deus é um Deus de gerações. Primeira coisa que nós devemos entender: Deus é um Deus de gerações. O que Deus está construindo e formando em nossa geração não vai acabar em nossa geração, senão que vai se aperfeiçoar nas gerações. Por isso nós podemos perceber que o Senhor disse em Êxodo 19 que estaria levantando uma nação ou um povo sacerdotal. E para que possamos ser esse povo e essa nação sacerdotal, primeiro precisamos ser uma nação educada na palavra. Porque um sacerdote não é somente aquele sacerdote que já nasceu filho de um sacerdote. Esse sacerdócio levítico, né? O meu pai é líder, meu pai é pastor, meu pai é um profeta, meu pai é um apóstolo, então eu já sou como que um herdeiro desse ministério. Você pode ter um grande legado,
por causa de um homem de Deus que lhe antecedeu. Mas se cada um de nós não buscar se comprometer com Deus, não buscar se educar no protocolo do reino, isso pode ser inválido. Recordemos de Ofni e Finéias, filhos de Eli. O seu pai era o líder e o sacerdote de toda uma nação, mas eles não herdaram esse chamado, eles não herdaram esse sacerdócio, porque apesar de ter o legado de seu pai, eles não se comprometeram para receber isso legalmente. Então Deus levantou Samuel. Então é muito importante entender isso, que se somos chamados a ser uma nação sacerdotal, um povo santo, precisamos primeiramente conhecer esse protocolo do reino e logo aplicar esse protocolo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, e assim viver a cultura do reino de Deus. E para se viver a cultura, a primeira coisa que precisamos saber é qual é a educação dessa cultura. Porque a cultura é algo que se forma ao longo de um tempo. Não é algo que eu construo da noite para amanhã. É algo que eu deixo ser formado em mim, que vai transformar a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de atuar. E aí podemos ver a marca de uma cultura. Então, para formar essa cultura, o Senhor chamou Moisés e o povo hebreu ao monte Sinai, ou Sinaí para alguns, para lhes entregar a Torá, as instruções, as ordenanças, os ensinos de uma cultura que Deus estava construindo no seu povo. E muitas vezes pensamos que a Torá se resume nas 10 palavras, ou os chamados 10 mandamentos, porque Deus só falou a Moisés 10 palavras. Só que essas 10 palavras foram 10 sementes em um coração cheio do Espírito Santo, um coração criativo, em uma mente criativa e profética. Então essas sementes se multiplicaram e vieram a crescer árvores e deram frutos. Ou seja, Moisés, depois de ouvir essas 10 palavras, juntamente com a sua companhia profética, construiu todo um sistema de legislação na sua nação, totalizando 613 leis. Para o seu tempo, para o seu povo, para o seu território. E quais são as 10 palavras? As 10 palavras que o Senhor falou a Moisés. A primeira é: eu sou o Senhor teu Deus. Muitas vezes somos ensinados, por outros sistemas educativos, que o primeiro mandamento era não fazer imagem de escultura. Esse é o segundo. Mas o primeiro é: eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, reconhecer o eu sou, reconhecer a Deus. Porque se eu não reconheço, os demais será inválido para mim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa de servidão, da casa de escravidão. O segundo é: não terás outros deuses. Essa palavra deuses aí também pode ser traduzida na sua etimologia para Elohim. Elohim é uma palavra que Deus está no plural, mas também pode ser apresentado a poderes. Não terás outros poderes, além dos poderes que eu já lhes outorguei na minha palavra. Ou seja, não ao misticismo, não ao ocultismo, ou qualquer outro segmento que busca ter poderes no qual não se originam na palavra de Deus. Não terão outros deuses, não terão outros poderes. Isso inclui também quando nós tememos a uma pessoa, quando nós tememos a um momento, quando nós tememos alguma coisa, essa coisa pode estar exercendo um papel de Deus na nossa vida. Um poder,
né? Uma influência. Ou seja, nós temos o Senhor e todo o poder no universo, né, está debaixo da autoridade do nosso Deus, do Eterno. Portanto, não há o que temer nenhum poder, né, nenhuma pessoa, porque todas as pessoas são criaturas do Eterno. Né? Nada são como a erva, que hoje são, amanhã não são. E nesse segundo também está em não fazer imagens de escultura do que há no céu, na terra, debaixo da terra. Ou seja, não personificar uma deidade, uma divindade. Por quê? Porque o eu sou pode se apresentar como ele quer, da forma que ele quiser. A Moisés, Deus se apresentou numa sarça ardente. E logo, Deus falou a Moisés: vai e tu serás o meu representante, a minha imagem, a Faraó. E a cada geração, Deus foi levantando as suas imagens, foi se personificando. Deus é invisível, mas Deus se revela através de pessoas, através de lugares. Por isso não se pode personificar, porque se personifica uma imagem que Deus se revelou, começa a idolatrar. Começa a idolatrar, até mesmo pessoas. Ou seja, todas as pessoas que foram usadas por Deus não são Deus. No máximo, representantes de Deus. Não terás outros deuses, outros Elohims, outros poderes. E aí nesse versículo fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, Deus é um Deus geracional. Essa palavra visitar significa que Deus visita para corrigir tudo aquilo que está desordenado. Deus não visita para castigar, como diz algumas más interpretações, mas Deus visita para corrigir, para alinhar, para que o seu propósito geracional se cumpra em uma casa, em uma família, em um território. Aleluia. E o terceiro mandamento, ou a terceira palavra que foi liberada: não usarás ou não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? O nome do Eterno, Yahweh, ou são as letras Yod, He, Vav, He, que chamado também tetragrama, né? O nome do Eterno, de onde origina-se Yahvé, Jeová, são traduções desse nome. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso é costume de muitos judeus, né, sempre usarem o nome Hashem, significa o grande nome. O grande nome. E o quarto mandamento está relacionado com o Shabat. Lembra-te do dia do sábado, para o guardares, para repousares. Ou seja, o Shabat é o dia do Senhor. E o mandamento diz: 6 dias trabalharás, o 7º descansarás. Então o Shabat é o dia do Senhor inquestionável. Né? Por quê? Porque Deus determinou tempos e lugares, né, para que nós pudéssemos voltar-se ao seu propósito. Hoje a sociedade vive um tempo de trabalho, uma jornada de trabalho muito desordenado, né, por questões culturais, por questões profissionais. E como viver isso? Como lidar com isso? Sempre que possível se ajustar ao relógio de Deus.
né? Sempre que possível. Mas vamos entender o que é o Shabat. Quero dar só uma pequena pincelada sobre isso. Muitos judeus religiosos fizeram do Shabat um dia religioso, um dia de proibições. E muitos dizem, né, interpretam as Escrituras, dizendo que o próprio Jesus violou a lei do sábado. Não guardou o sábado. Por quê? Porque Jesus passeava com seus discípulos, comia, né, espigas e outras coisas, mas curava no sábado. E, na verdade, Jesus não violou a lei do sábado, do Shabat, como os hebreus do tempo de Moisés guardavam, né, mas violou como as igrejas ou as instituições religiosas criaram na sua época, que eram os fariseus. Os fariseus criaram 39 proibições acerca do sábado. Não podia acender fogo, não podia escrever, não podia ler, né? Não ler podia. Não podia fazer um tanto de coisa. Não podia desenhar, acender fogo. Ou seja, eles cozinham a comida no dia anterior, né? Somente para poder comer no sábado. Então isso Jesus não guardou, essas leis de homens, essas doutrinas de homens. Porque o sábado, a ideia de Deus do sábado é que o sábado fosse um dia familiar e um dia de voltar-se à palavra de Deus, voltar-se ao estudo da palavra. Ou seja, a ideia é estudar em família, é levantar o altar familiar, o sacerdócio familiar. Isso é santificar o sábado. É você tirar nesse tempo, nesse dia, um tempo para ler as Escrituras, se possível com a sua família, quer seja física, quer seja espiritual. E aí você santifica o dia do Senhor. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, né? E é o primeiro com promessa para que tudo te vás bem, para que viva muito. A honra aos pais é um mandamento que tem promessa. Por quê? Porque se eu não honro aqueles que me deram a vida, então eu estou de alguma forma desonrando o próprio Criador, o próprio Senhor que me deu a vida também. E de alguma forma, quando nós temos bloqueios no que se refere à honra aos pais, de alguma forma nós também vamos desonrar a Deus. Porque a honra é um princípio. A honra é um princípio. Então, quando honramos os nossos pais, e o que é honrar, pastor? Honrar não é obedecer em tudo. Porque a Bíblia diz: obedeça os vossos pais no Senhor. O que está de acordo com a palavra de Deus. Honrar significa ver se eles estão necessitados de alguma coisa que a gente possa fazer, seja na alimentação, seja na saúde, né? É respeitá-los, não falar mal deles, não ficar somente apontando os seus defeitos, não descobri-los como fez os filhos de Noé. O filho de Noé, chamado Cã, descobriu a nudez de seu pai. Isso é desonra. Devemos sempre que possível cobrir os nossos pais, ser filhos de cobertura. Amém? O sexto mandamento: não matarás. O sétimo: não roubarás. Eu acho que é o oitavo, deixa eu ver aqui em ordem. Quinto, o sexto mandamento: não matarás. O sétimo é: não cometa adultério. Só um ponto aqui: não matar. Muitas vezes a gente fala assim: ai pastor, mas eu não mato. Nunca matei fisicamente alguém, mas com as minhas palavras eu matei alguém. Isso envolve não matar. Quando eu falo mal de alguém, quando eu falo algo para matar a fé, o sonho de alguém, eu estou matando também. Não matarás. Não cometa adultério. Ou seja, não mude o seu sacerdócio. Não cometa adultério.
Isso envolve tanto o físico quanto também o adultério da palavra. Não adultere as palavras. Como foi o caso daquela mulher adúltera, pego em adultério. Porque ela estava adulterando. O que é que ela estava adulterando? Os ensinos dos fariseus. Os fariseus vieram para poder julgá-la. Não furte, o 8º mandamento. Não furte, não roube. Interessante que as palavras são tão curtas aqui, não roube. Aí a ênfase aqui acaba ficando o que não devemos fazer. Mas não nos traz uma compreensão do que devemos fazer. Porque quando a Bíblia foi compartilhada aqui, esses mandamentos foram dadas como palavra de recordação, não de ensinamento. De recordação. Foram 10 palavras dadas para serem recordação para um povo que já estava numa escola profética, que já estava numa companhia profética, que estavam recordando e ensinando diariamente a palavra. O apóstolo Paulo traz um entendimento sobre esse mandamento completo chamado, quando diz em Efésios, capítulo 2, não sei exatamente o versículo agora, mas que diz assim: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe e compartilhe com quem tiver necessidade. Ou seja, o mandamento completo não é só não roubar, mas é trabalhar. A instrução é trabalhe, tenha as coisas pelo seu trabalho. E não somente tenha para si, mas compartilhe com quem tiver necessidade. Por quê? Porque isso vai nos tornar uma pessoa melhor. Mais amáveis, mais espirituais, mais compassivas, mais humanas. 9. Não dê falso testemunho com o seu próximo, contra o seu próximo. 10. Não cobice a casa, não cobice o cônjuge, não cobice os escravos, não cobice os jumentos, e etc. A cobiça. A cobiça é diferente da ambição. A ambição ela é saudável. Todos nós precisamos ter a ambição de crescer e de adquirir coisas que entendemos que serão boas para nós. Mas a cobiça é diferente. Você já quer o que é do outro. Você quer a posição do outro, você quer o lugar do outro, você quer o ministério do outro, você quer o chamado do outro, você quer o que o outro tem em casa. Esse sentimento não é de Deus. Isso é uma desordem. Por quê? E de alguma forma, uma ignorância espiritual. E nós passamos a não ver Deus como nosso Pai provedor, que quer nos dar o melhor para nós. Porque Deus nos provê tudo aquilo que está de acordo ao seu plano e ao seu propósito para as nossas vidas. Se Deus te deu um bem, é porque esse bem será útil para o propósito. Né? E possa ser que para mim não seja útil. Nós precisamos ter maturidade para isso, porque Deus reparte, Deus distribui dons, dádivas de acordo a um propósito. Amém? Amém. Então, o propósito das escolas proféticas e das companhias proféticas é formar uma consciência, né, de entendimento primeiro, e logo uma cultura sobre um território que venha ser um espelho da divindade de Deus. Que Deus possa habitar no meio de uma sociedade que está educada na palavra. Né, que Deus está no meio do povo. A profecia de Isaías, né, que também está na nossa lição, diz que Isaías, no capítulo 6 de Isaías, diz que Isaías tem uma visão. Isaías vê uns serafins ou serafá, que são anjos, seres que ardem em fogo. Isso é também uma alusão à palavra viva do Senhor, a palavra revelada, assim como Moisés viu Dabar na sarça ardente. Isaías teve uma visão através de uma palavra, e esta visão, né, lhe trouxe a consciência
do que ele estava fazendo, porque Isaías, no início dos capítulos de Isaías era um profeta muito juiz e não um profeta pai, muito aquele profeta de julgar o erro do outro e não de querer cobrir e ensinar corretamente. Então Isaías, quando ele teve essa visão, ele começou a olhar para si. E uma característica daquele que recebeu a profecia é primeiro trazer para si essa profecia e não ficar com aquela mentalidade: se o irmão tivesse aqui, se a irmã tivesse aqui para ouvir isso. E às vezes nós que somos os primeiros a precisar ouvir isso. Então a palavra do Senhor veio tão forte a Isaías, que Isaías olhou para si e disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Então naquele momento Isaías começou a entrar em um arrependimento e a mudar a forma de conduzir o seu ministério, porque diferente do que a gente viu muito por aí, que as escolas e as companhias proféticas era de apontar o dedo, era de mostrar o erro do outro, era de confronto. Isso não é verdade. As escolas e as companhias proféticas são para edificar a igreja, o corpo de Cristo. E a profecia de Isaías continua a dizer que a virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. O que a gente ouve da virgem, né? A virgem dará à luz, que no hebraico essa palavra é betulá alma, que não se aplica somente a uma virgem no sentido natural, mas uma donzela. Pode ser chamada também uma donzela, não uma virgem, que está com a forma pura de viver, né, de ensinamentos puros, né? É o mesmo que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 11:2. O apóstolo Paulo diz: eu estou preparando vocês como uma virgem para o marido. Ou seja, essa palavra virgem também aí é almar, ou a betulá almar, a mesma coisa. Estou purificando vocês, dando o ensinamento correto a vocês, para que vocês possam ter um encontro com Cristo, né? Isso. Ou seja, isso não se aplica somente na questão de uma mulher ter dado à luz a um filho, entendendo que na linguagem profética a mulher é figura da igreja, é figura de uma família, é figura de um lugar onde a palavra está sendo ensinada corretamente. Nós podemos entender que o Eterno guardou um remanescente em meio à geração do nascimento de Jesus, um remanescente que não estava cativo, né, do sistema religioso, né, não estava cativo de muitas coisas e pôde crescer em liberdade, né, nas escolas proféticas e nas companhias dos profetas, para que pudesse crescer corretamente no seu chamado para o seu propósito. Uma matriz educativa. Imagina Jesus, né, ter nascido num tempo como o dele, onde tinham muitas escolas, muitas sinagogas, casas de estudos, com mestres, conhecedores da palavra, e Jesus, um estudante sedento da palavra. Imagine Jesus entrar numa escola legalista, onde não havia ali verdades que poderia lhe formar no seu chamado, no seu propósito. É a mesma coisa que hoje vamos comparar. Uma pessoa tem uma conversão, um encontro genuíno com Deus, e cheia do Espírito Santo, ela vai direcionada a buscar ao Senhor, mas entra numa igreja legalista, numa igreja que não pode praticar esporte, com as doutrinas que não pode praticar esporte, não pode usar isso, não pode usar aquilo, enche de regras, mas não dá o principal, que é a profecia, a palavra. As pessoas não sabem quem são, quais são os seus chamados, não sabem qual é a sua responsabilidade. Por quê? Porque não estão numa escola onde tem a verdadeira profecia. Estão debaixo de uma regras, debaixo de um sistema de regras, sistema de leis, de proibições, que não nos traz a consciência do propósito de Deus para nossas vidas. Então há diferença de uma escola de profetas, escola profética, e
de uma escola legalista da letra. Por isso nós não ensinamos teologia. A nossa escola não é uma escola que trabalha teologia. Nosso ministério não é um ministério de ensinar teologia. Porque a teologia, na sua etimologia, significa o estudo sobre Deus. Eu não tenho que estudar Deus. Eu tenho que aprender dele aquilo que ele quer me ensinar, né? E quando eu começo a estudar Deus, eu começo a julgar de acordo ao que eu penso, ao que eu acho, a interpretar as coisas à minha maneira. E as Escrituras, elas não devem ser estudadas com essa ênfase interpretativa, eu interpreto como eu penso, como eu acho, não. As Escrituras têm que ser ensinadas, né, legalmente, através dessas escolas proféticas, quando Deus estabelece autoridades, quando Deus estabelece os seus representantes, e eles são os transmissores desta palavra. E aí há o verdadeiro crescimento e a verdadeira formação no reino de Deus. Amém? E não é bom estar só, porque embora Deus levante um líder profético, esse líder profético necessita de uma companhia de profetas, uma companhia profética, né? Eu louvo a Deus por o Senhor ter me trago a minha esposa não só como uma ajuda, mas uma companhia, né? Porque com ela outras pessoas se acrescentaram. Louvo a Deus por isso. E a vontade do Senhor é que cada um de nós possamos estar caminhando juntos nos seus propósitos. Não caminhar só, né? O caminhar só, além de ser algo que pode não me amadurecer, não me expandir, é algo também muito perigoso, né? Quando a gente vê um leão, o leão, embora seja o rei da selva, o leão sozinho, ele não pode muita coisa, né? Pode estar sujeito a ataques de outros animais que estão unidos, mas o leão precisa estar com as suas leoas, com seus leões amigos, né? No rebanho, né? Para poder conquistar os territórios. Então a ideia do Senhor é que o seu remanescente se reúna, né? Né? E forme, primeiro estabeleça as escolas para se amadurecer e formar nas profecias, e logo depois estabeleça uma companhia, né? Um exército profético. Um exército. Aleluia. Amém? Então essa é a lição de hoje, né? Uma porção sobre a lição 17. Vamos já estar encerrando e orando. Você quer compartilhar alguma coisa, meu irmão? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Vai perguntar depois. Estamos acompanhando aí ainda ao vivo? Anne, Shalom. Anne Caroline. Ana Cristina, Shalom. A pastora Suzana entrou, mas eu não sei se ela está. Todos que estão nos acompanhando aí, Deus abençoe, um grande abraço. Abraço na pastora Suzana, toda a família de Costa Rica, a Cristina também, Timóteo, todos que estiveram conosco nesta manhã, que Deus abençoe, os que vão ver na gravação, vamos colocá-lo também no YouTube, essa ministração, em nosso canal, e que vocês possam estar nos acompanhando esses dias, aqui a nossa missão aqui em Rondônia, com certeza o Senhor fará muitas coisas. Shalom, shalom, Deus abençoe a todos.